Da Máquinas também? Eles são da Máquina. Pois é, eles congregam onde, será? São de Santarém. Tá vendo, Tailândia? Dalcinho, se você soubesse onde você tá entrando, irmão. Só que você vai embora, eu posso te dar uns tapas. Isso é da máfia do Garrido, rapaz. Se fosse você. E o Daniel, não vou nem te falar de onde é. Perdoa. Bom, ô Tailane, tá aqui na igreja, qualquer culto ou coisa que vocês vier, leva, tá aqui na caixa no meu escritório, é só falar, pastor, o livro. Tá bem. Bom, só uma segunda pergunta, assim, só para despiste de possibilidades. Alguém levou alguma folhinha no livro de exercícios, para além dos livros? Não, eu não. Tá. Se tiver, vocês me devolvem, tá? Suja aqui, Satisfação. Por quê? Você tinha folhinha? O que você tá falando? Então tá bom. Então vamos lá. Página 23, terceira lição. Eu acho que vocês vão capar esse livro rapidinho. Vamos lá. Também tô vendo isso. Vamos orar? Bom, já que o Dalcino vai deixar nós, vai para o Brasil, ele vai fazer oração. Eita, deve ser no Brasil. Vai passar no pneu antes de ir? Sim? Vai passar no último pneu antes de Pai ir? Celestial, Senhor, mais uma vez aqui estamos na tua presença para aprender mais um pouco sobre a tua palavra, Senhor, e mais um pouco de ti. Senhor, que o Senhor venha abrir nossos corações de cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui está nessa live para aprender contigo, e também os que estão presencial, Senhor, com o teu servo que ali está dando aula para cada um de nós. Senhor, eu tomei tuas mãos esse momento, de Jesus. Senhor, nós venhamos aprender um pouco a mais. Cada dia de aula nós venhamos aprender mais e mais ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, De uma lição a outra. não dá não, que eu acho que ele vai já dia 1º, Felipe. Não. Bom, vamos lá então, meu povo. Lição 3, página 23. Amém? Amém. A salvação é a obra de Deus em favor do homem. Ô Daniel, você não quer dar um saltinho aqui não? Pegar o livro? Eu posso mandar lá, eu tirei foto de uma lição a outra. Você não quer dar um saltinho e pegar o livro não? É porque eu estou com a Maite também está fazendo a janta. Tá, então a Lívia vai mandando a foto. A Lívia vai mandando a foto no grupo então. Ô, Lívia, você trouxe também o caderno? Vamos lá. Ela já tirou as fotos, tá aí, ó. Ah, tá. Tá com... Tá tão bem. Já tava pronto pra poder. Bom, a salvação é a obra Rindo na minha cara, ainda riu ainda. Tipo, de Deus em favor do homem. E não do homem em favor de Deus. Bom, aqui está a falar do sentido da salvação, né? Por esse mesmo motivo, Deus tomou a iniciativa dos méritos das possibilidades do homem. Há uma coisa que Deus não faz no que diz respeito à salvação do homem. Deus não obriga a aceitar. Bom, a salvação, né, a obra redentora, Deus, ela não é imposta ao homem, certo? Ela é um caminho que o homem pode tomar ou não, ou seja, é um refúgio, um subterfúgio, uma provisão para o homem que se colocou embaixo de maldição. E o que o texto diz, que é bem claro, é que Deus proveu a salvação para o homem e não o homem proveu algo para Deus,
certo? É aquela situação que eu acho que falei na semana passada, né, na aula. Bom, Deus, o homem pecou por culpa de Deus, né? Há quem pense assim. Não, pastor, eu não penso assim. Bom, tem pessoas que pensam assim indiretamente, como Deus é onisciente, certo? Onisciente é que sabe todas as coisas. Bom, como Deus onisciente, ele sabia que se ele colocasse lá uma árvore, o homem ia comer, né? Ou não? Bom, se ele sabia que o homem ia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e colocou na mesma, então faz dele culpado. Tem pessoas que pensam Outra assim. coisa, vocês já me perguntaram também. Se Deus conhece tudo e todos, eu sei que tem a questão do livre-arbítrio, que é o que eu acredito, mas se Deus conhece tudo e todos, ele coloca a árvore no jardim, sabe que o homem vai pecar, sabe que vai escolher e mesmo assim deixa isso acontecer. Aí me perguntaram, mas como vocês falam que Deus ainda é amor, se ele fez como se fosse de propósito para testar o homem? Isso não é amor. É disso que eu estou falando. Isso é uma responsabilização. Ou seja, a pessoa está indiretamente culpando a Deus pelo pecado do homem, certo? É a mesma coisa se Deus sabia que a partir do momento que eu enxergasse um celular solto na mesa eu ia roubar, se ele permitiu que o celular tivesse posto na mesa e eu visse, é porque ele queria que eu roubasse. Mas aí você colocou a coisa dentro de um ponto de vista que eu posso dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Mas na questão do Jardim do Éden, ninguém nunca vai dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o celular não foi Deus que colocou na mesa, ele só permitiu que alguém colocasse. Agora a árvore, Deus colocou de propósito no jardim, né? A ideia passa por aí. Ok, mas quando a pessoa ela tenta responsabilizar Deus, ela já está com a matriz corrompida. Isso é um problema grave. Uma pergunta. Vamos supor assim, Deus sabe todas as coisas, né? Isso é certo. O projeto final, a conclusão de toda a história era, dá para acreditar, né? Como ele sabia de tudo, que o final de tudo era a igreja ser arrebatada, ser uma com Cristo, o corpo glorificado. Esse é o final. Deveria ser isso. Que ele sabia de todas as coisas, a história está escrita, né? Isso é o final que Deus estabeleceu. A igreja sendo arrebatada, vivendo com Cristo, o reinado de Cristo, tudo isso estava estabelecido e foi planejado por Deus. Teria como tudo isso se concretizar sem o homem pecar antes, lá no Éden? O que a Bíblia mostra que Deus requer do homem desde o início? Relacionamento. Obediência. Bom, e o fruto do conhecimento do bem e do mal foi colocado como teste de? Se o homem não comesse, não haveria nada do que houve. Dilúvio, coisaiada, nada. O homem seria aprovado no primeiro teste. Ia viver igual folheto do Testamento de Jeová. Deus simplesmente ia arrebatar no corpo como era. A gente ia viver sempre, enquanto Deus quisesse, na dispensação da inocência. Vocês ainda não têm obrigação de saber sobre isso, eu sei que alguns sabem, mas vamos falar sobre isso em escatologia. Mas ainda na dispensação da inocência, o homem passaria, a humanidade passaria no teste e iria morar com Deus, porque Deus sempre criou o homem com o objetivo de que o homem more com ele. Não haveria então o arrebatamento, não haveria tribulação, Nada não haveria disso, milenar, nada disso. Isso foi provido como um plano redentor. Isso é Deus provendo saídas para um homem que se enfiou dentro de um buraco. Então, mas aí, essas saídas criou toda uma história, né? Um roteiro. E esse roteiro se dá o homem ter pecado.
O roteiro não é o plano original. É o plano que se fez necessário porque o homem pecou. Sim. O plano de salvação, ele só foi necessário porque o homem desobedeceu. Não era o plano original de Deus. Não, o plano original era o homem passar no teste de obediência e morar com Deus no céu. Porque assim, quando Deus criou os anjos, certo? Ele já criou no céu. Ele criou o céu, né? Não sei quando. Ele habita no céu, né? Mas quando ele criou os anjos, ele criou já no céu, certo? E quando houve a rebelião dos anjos, encabeçada por Lúcifer, foi já no reino celestial. Pronto. Teve que haver a queda, né? Ok. Quando Deus cria o homem, de seguida, ele cria na terra e o teste de obediência vai acontecer na terra, para depois nós nos tornarmos anjos. Como assim? Anjos não, né? Teu corpo glorificado. Anjos eu estou falando no sentido figurado. A Bíblia diz que seremos como os anjos. Aliás, Jesus falou que seremos como os anjos. Mas isso, se a gente não tivesse pecado, isso também era plano de Deus ou isso é agora? Que Deus nos criou pensando em depois nos tornar como os anjos ou... Não entendi. A gente estava falando sobre o plano original. Sim. E o plano redentor, depois. No caso, o que a gente sabe de que nós teremos um corpo glorificado é também no contexto de tudo que vai acontecer devido ao plano redentor. Sim, mas a gente só tem esse corpo aqui porque o homem pecou. Não, Antes nós era já isso aqui. tínhamos esse corpo, não? Não. Quem disse que o homem era mortal? Sim, mas não era assim. Mas não era assim. A gente só era imortal. A forma, a gente também não sabe qual é a forma dos anjos. O bonequinho branco com asa é um estereótipo criado pelo Mas homem. será que nós não seríamos para sempre como Adão e Eva? Mas assim, Não, a terra tem fim. a questão do corpo a necessidade da gente ter o corpo glorificado e ser revestido de incorruptibilidade para que a gente possa viver com Cristo, né? É uma necessidade, a gente não pode ir com esse corpo no nosso estado material. Não. Mas lá tá, o arrebatamento e a transformação do corpo já é para quem passou no teste da obediência. Nós não passamos na altura de Adão, nem na altura de Moisés, nem na altura de Jesus, nós estamos passando agora, certo? O nosso teste da obediência é o quê? É viver em comunhão com Deus através do Espírito Santo e viver em santidade. É o nosso teste de obediência. Se a gente fizer isso, seremos arrebatados. O arrebatamento já é dos que passaram no teste. Sim, eu acho que a questão que ela pôs é se haveria a necessidade mesmo, se o homem não tivesse pecado, se ainda assim haveria necessidade do corpo glorificado. O que eu achei estranho, que eu estranhei foi... corrupção no corpo. Mas o que eu estranhei, que me fez perguntar, foi a gente afirmar que, mesmo sem a queda, teria em algum momento a glorificação do nosso corpo para vivermos com Cristo. Isso é bíblico? O corpo dele já não era glorificado? Em algum momento teria essa transformação para que nós fôssemos para o céu. A gente não pode afirmar isso, pode? É assim, a Bíblia diz, e eu vou falar até onde a Bíblia fala. Sim. A Bíblia diz que a corrupção no corpo foi herdada através do pecado de Adão, ou seja, supostamente não havia corrupção no corpo. Sim. Eles estavam em um estado de pureza, ok? No arrebatamento, está lá em Tessalonicenses, que nós receberemos a transformação, porque convém que o que é mortal se revista de... e o que é corruptível se revista de... Então é assim, as duas coisas que o homem perdeu no jardim. Vocês casaram, vocês... Exaltação da chega do nada. A gente tá atrasando a aula. Eles adiantam a cabeça. Não, eu tô gostando, só que eu tô... Nossa, ele teve. Pastor Porque tá assim, sendo se a gente for por bombardeado. essa linha, é muita coisa. Vou fazer uma pergunta. Que não tem nada a ver, eu sei que a Bíblia não fala mais sobre. Mas assim, é do tempo de Moisés, tal. Acaba a humanidade, arrebatou e tudo mais.
Acabou, todo mundo vai ver feliz pra sempre. Então, Não, sem, tem a era milenar. Sem- O reinado de Cristo, a gente vai chegar lá depois. sem acrescentar na Bíblia e usando só aquilo que está lá como evidência, bom, eu posso dizer que se Jesus diz que no arrebatamento vai ser restaurado só aquilo que perdemos, ou seja, o que nós perdemos lá foi a imortalidade e perdemos a pureza, né? O que vai ser restaurado, o que é corruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade, o que é mortal. Então, imortalidade. Então, nós vamos voltar àquele estado. Então, eu imagino que quando estava naquele estado, não havia necessidade de transformação. Sim, Certo? certo. Bom, textos para afirmar isso de forma direta, que diga, se o homem fosse arrebatado na altura de Adão e Eva, precisaria de transformação. Isso eu não tenho, mas por exclusão, né, dentro dessa lógica que eu te falei, vai ser restaurado justamente só o que perderam, então vamos voltar àquele estado para depois subirmos. Só que Jesus, e aqui eu abro um aspas, Jesus, ele vai dizer algo específico, que é, seremos como os anjos, que é o quê? E no corpo material. Uma Não, das coisas. não se casa, isso, assexuados, não se casa nem se dá, Um casamento. beleza, mudou alguma coisa? Mas a comparação, então, de como os anjos é só nessa questão da sexualidade. Não, também não. Também conheceremos como somos conhecidos, ou seja, a sua mente vai ser aberta a um ponto que você não tem hoje. Ou seja, você vai chegar digamos, a um pleno conhecimento, certo? Uma sabedoria plena. Porque hoje nós temos limitações e alguns mais do que os outros. Depende de qual é a exposição que cada um tem à absorção de informações. Eu falo informação, estudo, não é informação que dopamina barata, rios e vídeos e filmes e séries, nada disso. Inclusive, isso é uma coisa que te impede de adquirir conhecimento consolidado. Mas então, no caso, Adão e Eva teriam que ter o corpo transformado de qualquer forma, por causa da sexualidade. Adão e Eva é uma exceção para a humanidade. Eu falei isso no livro de Origens. Por exemplo, a partir de Caim, Abel, Sete, todos os outros filhos, toda a descendência dali para frente nasceram, foram gerados. Agora, especificamente Adão e Eva, a Bíblia não relata um processo de amadurecimento, de obtenção de conhecimento, nada disso. A impressão que a Bíblia dá é que ele já foi criado por Deus, feito por Deus, com um pleno conhecimento daquilo que ele precisava. Não sei se é um conhecimento pleno, como nós teremos a nossa mente aberta. Sim. Mas, pelo menos botânica, para pôr o nome de todos os animais, mais do que eu, porque eu não botaria o nome na vaca de vaca. Nem ele, Ele não né? falava português. Não sei. Como é que a galinha fala nos Estados Unidos? O que é Durudu? Nos Estados Unidos, a galinha em inglês não faz cocoricó, é cucadurudu. Bom, essa é a área que eu já não. Sim, Não. mas o que tá me inquietando... Mas é que a gente- ficou respondido, Felipe. A questão do Adão e Eva ser uma exceção especificamente por isso? Não, sim, eu entendi a questão do conhecimento pleno. Eu falei sobre a necessidade deles terem o corpo transformado. Que Jesus falou que nós seríamos como os anjos, né? Não dariam de casar e tal. Fala sobre a sexualidade deles. E Adão e Eva tinham sexo, que eles, né, Mas, foram colocados para multiplicar também. Então, Sim, eles Deus se falou davam de casar. multiplicar e encher mas a você terra. tem uma coisa errada aí, porque Jesus não falou que nós seríamos. Jesus falou Errada que nós vamos não, ser... uma coisa que eu não entendi ainda. Desculpa. Então tem uma coisa que eu não entendi ainda. Mas vai entender. Jesus não falou que nós seríamos como os anjos. Jesus falou que nós seremos como os anjos, não é?
Sim. Porque se fosse, Jesus falou que nós seríamos como os anjos, é como se desde o início o plano é que isso acontecesse. Mas eu não consigo ver isso. Eu vejo como Deus criou Adão e Eva para permanecer naquele estado de obediência e de pureza. Nada me leva a acreditar que o plano original era que Deus criasse Adão e Eva para depois morarem no céu. Entende? Isso eu não consigo entender isso. Eu não consigo ter o entendimento de que desde o início Deus criou a humanidade com o objetivo de algum momento ela morar com o Senhor no céu. Entende? Nada me leva a ver isso na Bíblia. Depois da queda e do plano de redenção é que nós começamos a ver isso. Mas no início nós não vimos isso. E nós não temos nada que nos leve, eu não lembro de nada, que nos leve a acreditar que o plano inicial era esse. Talvez o plano inicial era que permanecesse como estava. Tá, nós vamos ler o texto. Mas eu não sei se não estou vendo direito. Não, eu acho que eu entendi qual é a sua questão. Sim. Nós vamos ler o texto em que Jesus fala que seremos como os anjos. Certo? Eu não sei se eu me expliquei. Não, mas eu entendi, eu acho que eu entendi. Fala aí. A pergunta não é se é o plano original ou o plano de redenção? Eu acho que a pergunta é só se a ideia de sermos como os anjos é o plano, é desde sempre o plano original ou o plano de redenção. Sim. Porque depois do plano de redenção, não é que nós voltemos à forma original, né? Que a forma original era de pureza antes da queda. Mas o plano de redenção não é esse. O plano de redenção é que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade e seremos como os anjos. Ou seja, a gente sai de um... Gente, primeiro era como Adão e Eva. Depois passou a ser como nós somos agora. E depois nós vamos ser como os anjos. Mas Adão e Eva, antes da queda, não tinha nada que levasse eles a ser como os anjos. Mas eles eram diferentes. Porque Eram eu diferentes. acredito assim, que o plano original era, Deus criou Adão e Eva e falou, vão multiplicar aí, façam 50 mil filhos aí e vão viver felizes. Então eu acredito que o jardim foi feito para Adão e Eva e todos os seus filhos, e o objetivo de Deus era ter a sua criação, ter contato com eles e eles continuarem em plena obediência. Acabou. Assim que eles pecaram, eles quebraram esse plano. Acabou esse plano, não existe mais. Pronto, aí Deus falou o seguinte, esse plano foi quebrado, bora para a próxima parte. Vocês vão ser tirados do jardim, são expulsos do jardim, eu arranco daqui, vou embora. Vocês ficam aí, estão desconectados de mim agora, vocês quebraram o nosso contrato. Mas aí é onde o pessoal entra. E aí entra o plano de redenção. E aí sim, Deus falou, olha, o ser humano... Porque eu acredito que a gente está cada vez mais limitado. Se você olhar o que as pessoas faziam 2000 anos atrás e o que as pessoas fazem agora no TikTok, é completamente nítido isso. É verdade. E é o que o pastor falou, por exemplo, a internet veio, ao invés de facilitar a nossa vida, a gente está ficando cada vez mais retardado no sentido de retardo mesmo, de não ter dificuldade em aprendizagem, comunicação e tudo mais. E Deus criou um plano para que o ser humano conseguisse voltar a esse estado de plenitude com Deus. A questão é que é muita coisa para chegar lá. Sim. É o que eu acho também, né? Mas é igual o pastor falou, é muita coisa para esclarecer. Mas é onde o pessoal bate na... Mas se Deus sabia que o plano A ia dar errado, por que ele não já foi direto no plano B? Dá a ideia de que Deus criou vários planos com condições. E não se sei, der por que certo ele avisou o homem? aqui, vai dar aqui. Se não der certo aqui, tem esse. É Se não der verdade. certo aqui, tem esse. Se não der certo aqui, tá aqui. Não é como se ele Tá, fosse... ó, eu vou responder, mas a gente vai ter que voltar lá. Por quê? Porque eu parei na matriz corrompida. Não sei se vocês lembram. E a partir daí descambou. E a gente está em escatologia. Beleza. É verdade. Não, tudo bem. A gente vai esclarecer isso, depois eu tenho que voltar. Por quê? Porque aqui vocês já estão com problema de fundamentos que não foi construído lá atrás. Bom, e eu acho que eu entendi a pergunta da Lívia, foi, quando Deus falou que seremos como os anjos, Jesus falou, Jesus está falando de um estado, não está falando do princípio, ele não faz referência nenhuma ao estado de Adão, nem nada disso, ele está falando que de um estado específico, que é como? Ele está falando especificamente para responder uma pergunta de que não haveria reprodução. Seremos assexuados, ou seja, não se casa nem se dá em casamento no céu.
Certo? Ok. Agora, quanto a haver morada no céu e isso ser o plano de Deus desde o princípio ou não, nós temos alguns textos bíblicos que Jesus ele vai afirmar. Leia João 14, 2, por exemplo. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Bom, então na casa de meu pai há muitas moradas. Quando ele diz vou vos preparar um lugar, Pastor, talvez essa coisa de nós termos que ir para o céu não seja pelo fato de que o mundo já está corrompido e antes lá em Adão e Eva eles não precisavam disso, de ter que ir para o céu para poder, olha, eu não preciso tirar vocês daqui porque aqui não está corrompido, aqui não tem pecado, mas agora nós estamos nesse tipo de situação. A gente tem que ser tirado daqui por causa disso, por esse fato. Até porque depois no milênio ainda vai ficar gente aqui, enquanto nós vamos reinar com Cristo. Se nós não formos reinar com Cristo, a gente fica aqui. O desejo de Deus é viver em plena comunhão com o homem, indiferentemente se lá um pouquinho. na terra ou no céu. Agora sim, não faz sentido do ponto de vista físico, material, você viver eternamente numa terra que não é eterna. Mas quem disse que a Terra não era eterna? Calma. Não, terra é matéria. Tudo passa na terra. Mas a Bíblia diz... Depois da queda. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Tá, mas aonde está escrito isso? Não, aí que tá. Esse depois da queda. Tudo que a gente vê ali na Bíblia de afirmações e, por exemplo, tudo que a gente vê ali são coisas que aconteceram depois da queda. Não significa que, por exemplo, a morte, né? Céus e terra passará, a morte, coisas do tipo, são coisas que aconteceram, são leis e coisas que foram, né? Não sei se céu e terra passará também. Mas, por exemplo, a morte é uma coisa que a gente entende como algo que é. Então é como, né? Mas foi depois da queda. A gente não sabe como seria antes da queda. Entende? Eu não consigo afirmar ou entender a afirmação de que... A relevância que você está dando aí, eu entendi, é se era a intenção de irmos para o céu. A nossa relevância tem que ser, era a intenção viver em comunhão com Deus. Indiferentemente se era no céu ou na terra. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele, plena comunhão. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai mostrar Deus querendo restaurar a comunhão que o homem está quebrando e tentando habitar no meio dos homens, né? Ele vinha na viração do dia, quando, na altura da pureza, da inocência, com Adão. Bom, isso já não foi mais possível. Aí ele mandou construir tabernáculo, a arca representava a presença dele. Bom, isso não foi o suficiente, mandou Jesus e através do Espírito Santo ele habita no próprio homem. Bom, se isso ainda não é o suficiente, vou ter que trazer todo mundo para cá. Pronto. Mas segundo a Bíblia, então, é só porque surgiu a afirmação aqui enquanto a gente conversava, de que nós seríamos transformados como os animais antes da queda, ou Adão e Eva, não é? Porque eles seriam transformados e nós como eles seriam transformados. Não, eu afirmei que possivelmente não era preciso transformação, porque a transformação é para voltar para aquele estado. Depois que eu perguntei. Mas antes eu tinha entendido que a gente... Você está querendo colocar uma coisa que eu não falei na minha boca. Então talvez eu entendi errado. Você entendeu errado. O Felipe perguntou sobre a transformação e eu expliquei que se o homem já era puro e era imortal, e a transformação do corpo é para revestir de imortalidade e incorruptibilidade, então basicamente vai voltar ao estado natural, inicial, né? Essa transformação do corpo. Então, se fosse o caso de ser arrebatado, não precisaria transformação nenhuma, foi o que eu disse.
Agora, a intenção de Deus desde o princípio, seja levando para o céu ou ficando na terra, é de ter comunhão com o homem. Tá bem, então a gente não afirma que o plano inicial era que nós depois, em algum momento, fôssemos morar com Deus. E não afirma também que não é isso. A gente não tem como afirmar nenhum nem outro. Independentemente de onde você esteja, morar com Deus não há uma... Eu só posso morar com Deus se estiver no céu? Não. Ele morava no andar de cima. Tá aqui? Não, tá aqui. Moramos com ele. Ele tá aqui no mesmo tempo. Mas eu entendi. O que fez confusão foi o fato de o plano inicial era que o homem não pecasse, então seria levado para o céu sem precisar plano de redenção. Mas Não. aí, E o levar para o céu te fez confusão, é isso? Sim, foi a ideia de Bom, como o homem não, tipo, como se o homem não tinha pecado, quando ele fosse subir para o céu, tal coisa. Ninguém disse que ele ia subir para o céu. Pois não, mas assim, se a Terra eu deduzo, se a Terra não é infinita, a menos que Deus sustentasse a Terra infinitamente. Não há nada na Bíblia que afirme Faria isso. sentido se ele fez o homem imortal. Ok, mas lá tá, a Bíblia Não se sei, cala. É, A Bíblia então se Faz bem. sentido, mas... A Bíblia se cala. Uma coisa é certa, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Ponto. Agora, a transformação é para nos voltar ao estado de pureza. Igual igual Adão e Eva era. Sem mortalidade, sem corruptibilidade. Mas a gente ainda nesse estado vamos voltar para a terra para reinar com Cristo no reinado milenar. Lá estamos nós. Outra coisa. Lá estamos nós na escatologia. Pastor, mas Melhor voltar. É que esse assunto é muito é melhor bom, mas porque é... agora, Não, agora vai, pode o senhor falou que a gente agora o plano da redenção, depois nós vamos voltar ao estado original de homem e mulher. Não. não, porque Não, o estado de pleno. Nós vamos ir para outro estado, Não que é é o como estado ser como os humano. anjos, não é como ser humano. Não, mas o Não, estado que ele ele tá tá falando falando do é, modo- é de plenitude com Deus, Não, ele tá com falando o de ser humano. imortalidade e Só nessas incorruptibilidade. duas coisas. E nessas duas coisas vamos voltar ao estado inicial. E quando Jesus falou, ele falou no estado específico de não reprodução e plenitude de mente. E foi aí que eu não soube responder o Felipe. Porque não tem na Bíblia, não quis. Que é, até que ponto Adão tinha a plenitude de conhecimento, porque ele foi criado já por Deus com o conhecimento, e até que ponto nós seremos pleno em conhecimento, se é igual a Adão ou se Adão não tinha de fato o pleno conhecimento como nós teremos. Bom, eu não tenho evidência bíblica para provar o que eu possivelmente pudesse falar. Eu acredito, opinião pessoal, abro aspas, Sim. eu acredito que seremos pleno em conhecimento diferente de Adão. Eu acho que Adão ainda tinha algumas limitações que nós não teremos. Fecho aspas. E essa passagem de Jesus falando que seremos como os anjos, eu tava vendo, ele fala especificamente dentro do contexto de casamento. Que eles lançam a pergunta para ele. Respondendo a Que a lei de Moisés dizia que se casaram, se o homem morrer, a mulher tinha que casar com o irmão. Aí depois disso morreu o terceiro, quarto, quinto, sétimo, ela se casou com um monte. Quando ela morresse, de quem ela seria esposa? Do 7. E aí que Jesus fala que eles pensam dessa forma porque eles não conhecem o poder de Deus e tal, e que após a ressurreição, na ressurreição, seremos como os anjos, não daremos de casar e tal. Nem É casaremos. especificamente sobre o contexto de casamento. É isso mesmo, é respondendo uma pergunta e dentro desse contexto. Bom, é o que difere, uma das coisas que difere de Adão. Outra coisa que difere de Adão é que, não sei se difere, porque eu acredito que Adão também foi criado no estado de perfeição, né? Mas quando Jesus afirma que chegaremos à estatura de varão perfeito, chegaremos à estatura de varão perfeito, bom, é a plenitude da perfeição, digamos assim, para o homem, né? Claro. Bom, eu vou retomar. Ficou alguma coisa, alguma ponta? Ficou um monte de ponta solta aqui, mas pronto. Assim, Pra mim tá tudo. Tá, né? tá tudo solto. Vamos lá. Mas nós vamos remoer isso, porque nós vamos passar por uma escatologia e a gente vai remoer isso bem remoído. Bom, disse eu,
quem faz essa pergunta que você explicou, já ninguém lembra, né? É a da pergunta se Deus sabia. Por que Deus pôs o Oh, e fruto? por que Deus falou para Adão também? Ele não poderia só ter colocado qualquer árvore. Tá, pra Mas ele dizer não qual seria era a vontade obediente, não dele. é? É verdade. Pra dizer qual era a É porque, vontade dele. tipo assim, já me falaram isso. Parece que Deus queria que o homem fosse lá e fizesse, porque ele falou: é essa árvore no meio do jardim, você não pode comer. É igual criança, você fala. Não coloca o não dedo na coloca o tomada. dedo na tomada. A criança fala aqui. No dia É o que que parece. comer, certamente morrerá. Bom, é bem complicado afirmar que Deus queria que eles fizessem isso. Bom, sem dúvida, não há dúvida nenhuma de que aquilo era um teste de obediência. Sim. Ponto. Igual minha mãe, se tocar ali, leva uma surra. Acho que eu não vou tocar. Não, é assim, não, ali é um teste de obediência. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, bom, era um teste de obediência. Agora, haveria um tempo em que eles poderiam comer dessa árvore sem que ela causasse dano e serem conhecedor de fato do bem e do mal, mas sem a corrupção do pecado, porque o pecado ali foi a desobediência. Porque se Deus não dissesse não comam, não tinha desobediência, não tinha pecado. Agora, haveria um tempo em que Deus ia dizer, não, come da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal e come do fruto da árvore da vida eterna. Não tinha problema nenhum. Poderia haver um tempo, se calhar, lá está, a Bíblia escala, nós nos calamos. Mas com certeza, se houvesse, seria depois de eles passarem um teste de obediência. Olha, sabe a árvore que eu disse para não comer? Agora você já pode comer e vai acontecer isso. Bom, agora, quando Deus diz não come, porque no dia que comer certamente morrerá, era um teste de obediência. Ponto. Quem questiona responsabilização do fato de o homem ter desobedecido uma ordem direta de Deus é alguém que já está com a matriz corrompida. O que é alguém que está com a matriz corrompida? Bom, algumas pessoas que estão aqui na live e que estão aqui tiveram o nosso seminário Pais e Filhos, né? Certo? E foi explicado ali sobre o efeito do moldar a partir do inconsciente, né? Bom, nós somos para aí 80%, o que nos molda é o inconsciente, 20% é consciente, né? Na psicanálise eles usam até a imagem do iceberg. Aquela pontinha de cima que se vê é o consciente. Uma imensidão de gelo por baixo é o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é tudo o que você viveu até hoje e que você não lembra. O que você lembra está no consciente, você está consciente daquilo. Agora, o que você não lembra é inconsciente. Então, as experiências, as emoções, os traumas, tudo o que você viveu até hoje está fazendo parte do inconsciente. E isso te molda em 80%. Tem gente que rói unha e não sabe por quê. Tem gente que tem gastrite nervosa e não sabe por quê. Tem gente... Quando você sabe por quê, não é uma doença psicossomática, não é do inconsciente. É algo que você pode muito bem controlar. Por exemplo, eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho e você sabe que te deu um estresse e é por causa daquilo, é algo que você tem domínio. Você sabe, você pode controlar, certo? Está acontecendo, está no consciente. Agora, o que está no inconsciente você não sabe. Você não sabe. Você só percebe sintomas, por exemplo. O Eric é um revoltado. Mas por que ele é revoltado? Ele veio da maré. Se ele sabe
Se ele sabe, é algo consciente. Ele sabe o que está fazendo mal a ele e o que está trazendo revolta para ele. Ele pode normalizar. Agora, e o que está no inconsciente? Ou seja, ele não sabe de fato. Você pergunta, por que você perde a cabeça e grita assim? Ah, não sei. Quando a pessoa não sabe, é algo que está no inconsciente. Ou seja, ela não está consciente daquilo, ela não lembra. É uma experiência muito antiga que ela teve, que moldou ela naquela área. Alguém vai ali e aciona o gatilho e a luz acende. Então, assim, o que nós somos, 80% é inconsciente. E o inconsciente, ele não tem senso crítico. O que é o senso crítico? Bom, o nosso consciente, ele tem um poder de decisão e de avaliação, certo? O que você pode avaliar e decidir sobre aquilo, que é a capacidade do seu consciente tem, você absorve ou não, sei lá, você decide ou não. Agora, o que é imposto no seu inconsciente te molda e você não tem decisão sobre aquilo, certo? Há pessoas mais tímidas do que a outra, por quê? Há pessoas mais revoltadas do que a outra, por quê? A gente vai colocar tudo na conta do temperamento e siga, Fabinho, né? Não, nós somos moldados pelas nossas experiências. O que o mundo de hoje está fazendo? Está moldando através do inconsciente. Hoje, as crianças, elas estão tendo um contato nas escolas, um exemplo. Vou dar um exemplo simples. De ver uma menina beijando na boca de outra menina e um menino beijando na boca de outro menino. Bom, na minha altura era estranho, na minha geração era estranho, né? Na geração do meu pai esse cara era nojento, na minha geração era estranho. Bom, na geração do meu filho é normal, talvez, ver todo dia na escola. Inconscientemente você deixa de ter um senso crítico sobre aquilo porque vira normal, certo? Na geração do meu filho é normal, na geração do meu neto, talvez quem não faz é antiquado. Um exemplo, ou seja, o moldar através do inconsciente é ir sugerindo coisas que você inconscientemente vai absorvendo, e o seu inconsciente depois não tem um senso crítico sobre aquilo, certo? Inconscientemente, a nossa matriz do entendimento sobre Deus, ela é corrompida ao longo dos séculos. Porque o que o inimigo quer roubar? E isso vai acontecer e nós vamos ver o temor do Senhor, certo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, o temor do Senhor é que nos dá o entendimento de quem é Deus. E Deus é Deus. O que vai acontecer quando nós temos essa matriz corrompida relativamente a Deus? Bom, Deus é amor, você falou isso, lembra? E a pessoa entende, bom, se Deus é amor, se Deus é justiça, como que um Deus amoroso e justo sabia que o homem ia pecar e colocou a árvore lá? É bem assim, não é? Beleza, então, eu defini um padrão ético de amor e justiça, encaixei Deus dentro dele e condenei Deus pelo pecado de Adão. Beleza. Deus é Deus. Ah, Deus é amor. Beleza, mas Deus é Deus e o homem é criatura. Se eu coloco aqui uma caneta, um exemplo, não é isso que Deus fez com Adão e Eva, mas se eu coloco essa caneta aqui em pé, ela vai ficar em pé? Vai ou não, gente? Não responde. Não, né? Não. Bom,
Então, se eu largar, eu sei que ela vai cair. E nem sou onisciente. É porque é lógico. Mas pronto, para vocês entenderem. Se eu largar, ela vai cair, né? Eu larguei. Se eu faço um carrinho e depois quebra aquele carrinho, o que você tem a ver com isso? O carrinho é meu, eu que fiz. Mas, pastor, nossa mente só pensa isso. Mas peraí. Eu já tô assim, Senão a gente vai cavar e eu não vou completar. É verdade. Beleza. Se eu partir do princípio que Deus é Deus, o meu padrão de amor e o meu padrão de justiça não vale nada. Certo? Aí eu vou entender, bom, Deus é Deus. Ele fez uma criatura e decidiu testar a obediência da criatura que ele fez. Ele pode fazer isso? Pode a criatura dele. Ele é Deus. A gente aqui está a partir do princípio de que Deus é Deus. Porque quando a pessoa indiretamente sugere isso, não só definiu um padrão ético de amor e justiça e tentou encaixar Deus ali, como negou a divindade de Deus. Deus é Deus, antes de tudo Deus é Deus. Se Deus quiser te matar fulminada, não vai acontecer. Se Deus quiser me matar fulminado aqui, cara, Ele é Deus, quem vai questionar? E quando nós partimos do princípio de que Deus é Deus, fica muito mais fácil a gente entender. Bom, beleza, Ele quis testar a sua criatura, porque houve uma rebelião no céu, e Ele quis fazer o teste de obediência. Porque, vamos lá, os anjos tinham livre-arbítrio. Mas os anjos estavam com Deus, os anjos conheciam a Deus. E ainda assim Satanás conseguiu corromper uma terça parte dos anjos. Bom, se calhar vale a pena fazer ali qualquer coisa para minha criação terrena, né? Só que aí Deus ele já proveu o plano de redenção, porque ele já sabia que o homem não ia passar no teste da obediência. Mas aí já é presciência, já é outra coisa. Certo? Porque assim, pode falar. Nem sempre tem que fazer sentido pra gente. Agora, exatamente, porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Agora, o importante é entender o crucial. O crucial é o quê? Para que Deus criou o homem? Só para fazer um bonequinho para matar, para mandar placa de fogo? Não. O que ele queria? Relacionamento com alguém semelhante a Ele, certo? Por isso é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e ser semelhante a Ele. Gente, quem já ouviu falar em pagar acompanhante, não, como é que é? Pagar companhia, quem paga companhia, uma pessoa, tipo, pagar uma pessoa, já ouvi isso, existe isso. Já vi, então, para ir jantar com você e dar um passeio só porque você é solitário e está em depressão, sei lá. Como é que é o nome? Eu não sei o nome não, mas eu ouvi um cara, foi um cara que começou com isso, ele começou a divulgar e, sei lá, companhia de aluguel, não sei o nome não. Mas as pessoas alugavam ele para ir jantar com ele, para passear com ele no shopping, Esse cara já tem um princípio, Eric, não estabelecer vínculo afetivo, porque ele estava naquela pessoa só aquele dia. Ele já vai sair com esse princípio. Só que ele vai fazer de tudo para satisfazer ser presente, te proporcionar um tempo de qualidade. Beleza, mas por dentro ele tem um princípio, não estabelecer vínculo afetivo, porque senão eu vou sofrer. Mas não é quem ele é de verdade. Não é a vida dele de verdade, é um personagem. Você está pagando, entendeu ou não? Então Deus ele quis criar uma criação, uma criatura semelhante a Ele. Os anjos foram criados para adorar, não sei o que, para servir, beleza. O homem foi criado para relacionar com Deus. E nesse aspecto de relacionamento, a gente tem que entender que Deus ele criou o homem no estado, pois ele restaurou quando o homem quebrou o relacionamento, pois voltou a restaurar, e ele vem restaurando o relacionamento dele com o homem desde o início. É que assim, eu acredito que quando Adão e Eva, antes da quebra,
que eles tinham esse relacionamento com Deus, eles tinham outra noção de amor e justiça do que nós temos hoje. Porque essas questões... Ai, pastor, sabe o que eu falo? Não, isso aí que você falou é completamente individual. Nem você e eu, que estamos no mesmo lugar, na mesma época, mas eu temos a falo assim, mesma essa noção de questão de amor. questionar Deus. Ai, mas se Deus amou o homem, por que ele colocou a árvore no meio do jardim? Mas esse já é o pensamento do pecado, que A matriz- o diabo colocou no ser humano. A matriz já está corrompida. Por quê? Eu concordo com o que o senhor falou da questão do inconsciente, porque realmente a psicologia fala até 5 anos é formado, tanto é que cada um tem o seu senso de justiça, de amor, de níveis e tudo mais. E é verdade, só que a questão do questionar Deus, até porque eu acredito que nós não sabemos tudo sobre Deus, até porque a Bíblia não conta tudo. E eu acho que esse conhecimento pleno no céu que nós vamos ter são essas verdades que ainda não nos foram mostradas 100%. Mas o nosso questionamento já vem do pecado, porque o coração do homem já está contaminado desde o princípio, desde a queda. Sim. Porque o diabo fez essa pergunta, e toda vez que eu vejo alguém questionando, eu falo, lá vem o monstro. E ele com Adão Mas e Eva faz todo deturpou o sentido. que Deus disse, né? Não é isso. É isso. É que na verdade não é porque vocês vão morrer, vocês vão conhecer o bem e o mal. E mesma coisa ele tentou fazer com Jesus. Não é isso, não está escrito, seus anjos dará ordem, se você é filho de Deus, então vai, come aí. E é o que ele faz hoje. Então, se Deus era Deus, por que ele pôs árvore no jardim? Se Deus é Deus, por que as crianças morrem na África? Se Deus é Deus, Exatamente. isso, por que isso, por que aquilo, por que Que eu já fui vem isso, por que da eu fui convicção lá molestado, no porque eu fui violado, porque eu fui assassinado, porque eu me suicidei, porque isso, porque aquilo. Bom, Deus é Deus, independentemente dos meus questionamentos. E quando eu reconheço que Deus é Deus, eu começo a ver as coisas a partir de outra perspectiva. E o que o inimigo quer é justamente colocar dúvida. É o quê? Se a minha matriz estiver corrompida, estiver deturpada, se eu já partir de um pressuposto errado, tudo vai ser errado. Na vida toda. Tudo vai ser errado. Agora, quando eu parto do pressuposto correto, aí a Bíblia diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa por aqui. Reconhecer que Deus é Deus. Se reconhecer a divindade de Deus, aí você consegue conhecer o amor, a justiça. Conhecer. A mente de Deus ninguém sonda. A gente não consegue sondar a mente de Deus. Por que Deus fez isso? Ou por que Deus fez aquilo? Né? Porque não cabe a nós, eu acredito, saber. Não cabe nem se coubesse, porque Que não a gente está tentando impossível. colocar Deus Não, dentro da nossa mente, né? E todo questionamento que vem Dos nossos padrões. é dentro do nosso padrão, é dentro do que a gente conhece como amor, como justiça, é o que nós conhecemos sobre aquilo. No final, o que nós conhecemos não é nada, não chega a 1% do que é de fato para Deus. Eu vou dar um exemplo que eu dei na aula anterior. Um pastor estava pregando, isso é um fato verídico, né? Piada não. Um pastor estava pregando e esse pastor tinha uma pessoa, um irmão, ele foi pregar na igreja e trabalhava, era evangelista, trabalhava com cura, libertação, pregação de milagres e tal. E ele foi numa igreja que tinha um irmão, já há muitos anos, que estava ali na cadeira de roda. Era crente daquela igreja, membro daquela igreja. Ele foi pregar e tal, e ele chamou aquele irmão, mandou trazer lá, porque ele era tetraplégico, aquele que não tem pé torto, mão torto, é todo torto, hein? Mal corre. Aí levaram a cadeira de roda do homem lá. Aí ele orou pelo homem, era um evangelista pregando, tinha o dom de operação de maravilha e estava ali, né? Quer dizer, e o meu chamado é esse, está aqui essa pessoa, vou orar por ela. Ok. Orou por homem, profetizou, ministrou a cura na vida do homem e o homem foi curado, né? Começou a estalar os ossos e voltar tudo para o lugar, aquela coisa assim, plá. E o homem levantou e ficou na sua saúde perfeita. Fizeram até uma música dele, né? Só porque ele é ex-tetraplégico que você tá falando disso. Não sei. Aí o que acontece? Esse homem, Deus falou no ouvido dele, o pastor, fala com ele
que ele vai voltar para a cadeira de roda, porque a primeira coisa que ele pensou na mente dele foi: esse ano eu já consigo pular o carnaval. Meu Deus, que isso, cara? Que horror. Aí do nada, voltou. Aí o pastor. Aí o pastor falou para ele voltar e sentar na cadeira de roda. Ele voltou e sentou e falou: olha, Deus falou assim, assim, assim. Você vai voltar a ficar novamente tetraplégico porque você pensou assim, assim, assim. Esse ano eu vou pular o carnaval. E desceu pro coração. É ou não é verdade? Ele confirmou. Aí plac, 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 plac. Ficou todo torto de novo, todo tetraplégico. Meu Deus. Bom, eu pergunto. Deus amado. Pera, a gente vai contextualizar aqui. Eu pergunto. Antes de Deus deixar aquele pastor orar e curar o homem, ele não sabia como ia pensar aquilo? Sabia. Ainda que não foi pensamento do homem, foi pensamento do Satanás. Ele não sabia que o homem ia deixar aquele pensamento descer para o coração? Sabia. Por que Deus curou para depois descurar? Justiça, né? Aí entra a minha resposta para vocês. Bom, poderia ser Deus testando se o homem ia repreender, ao invés de deixar descer para o coração, repreender e não está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Quando pensasse. Ou Deus poderia, por exemplo, dizer: não, vou deixar o meu filho curar para eles ver o meu poder, mas eu sei que ele não merece, depois ele volta. Podia ser. Eu posso citar um monte de hipóteses, mas aí a gente estaria tentando sondar o quê? A mente de Deus. Por que a gente não pode questionar aquilo que a gente não entende? Porque a limitação está em nós. A gente não consegue sondar a mente de Deus. Aí vai vir 1 milhão de perguntas. Porque o mal não é ser curioso, né? O mal é que é o questionamento. Se a pessoa não tiver sabedoria, é o ponto inicial para toda uma incredulidade que vai surgir na mente dela. Depende. Existe questionamento que te leva ao conhecimento, mas existe questionamento que zera dúvidas. Você tem que entender a diferença entre questionamento que gera dúvida e questionamento que te leva ao conhecimento. O questionamento que te leva ao conhecimento, às vezes é o próprio Espírito Santo que coloca no seu coração. É algo que requer clareza, é algo que vai te impulsionar a busca por algo, é algo natural, né? Agora, o questionamento que te coloca a dúvida, você sente no seu coração a dúvida. Quando vem o questionamento, a dúvida bate. Aí você já sabe que esse questionamento não é de Deus. Ou você coloca para alguém que vai te ajudar a tirar aquela raiz de dúvida, de questionamento malicioso do inimigo, ou você só repreende. Porque assim, Deus, ele é o sustentador do homem, não é só o Criador, ele é o sustentador, e tudo que ele determinou é para o bem do homem. Em momento nenhum Deus quer o mal para o homem. Agora, que seremos testados, seremos. Isso, a gente aceitando ou não, achando que Deus é injusto ou não, isso seremos. Ponto final. Se não, é a mesma coisa de você pagar uma companhia para ir jantar com você, ou para ir para o jardim com você. Até porque se a gente for ficar questionando Deus e tentando entender, a gente vai ficar num loop infinito e não vai chegar a lugar nenhum. Bom. Oração final. Não, leitura. Vamos ler. Eu vou começar a dar aula de casa. Um parágrafo de escatologia Quem vai toda. ler? Eu vou ler a aula toda, não. A conversão. Conversão é aquela mudança voluntária na mente do pecador em que ele se vira do pecado por um lado e para Cristo do outro. Vocês estão ouvindo aí? Valeu. De fato, a palavra conversão significa simplesmente um virar. O homem andava contrário a Deus e à sua vontade. Através da conversão, ele dá as costas ao pecado
e vira-se para Deus. Isaías 55, 7. Conversão é o ato único de dar as costas para o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. A conversão expressa a nossa posição para com o mundo e representa, nesse sentido, uma mudança de situação. O homem que vinha andando no largo caminho para a perdição muda a direção e passa a andar no caminho estreito para o céu. Mateus 7, 13 ou 14. A conversão produz alegria por causa do perdão e livramento da pena do pecado. A conversão fala do abandono da vida do pecado para abraçar a vida real e verdadeira oferecida por Deus através de Jesus Cristo. A verdadeira conversão envolve dois atos da parte do pecador. Dar as costas ao eu e ao pecado. 2. Crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. A verdadeira conversão envolve esses dois pontos básicos, portanto, voltar-se para Deus. Em quaisquer circunstâncias, psicologicamente considerado, é ação do próprio homem. No entanto, a Bíblia deixa também claro que num sentido mais fundamental. Deixa claro. Está escrito. Ficar claro é um ponto. No entanto, a Bíblia deixa também claro que num sentido mais fundamental é operação de Deus sobre o homem. O Antigo Testamento ensina que os pecadores só se voltam para Deus quando são por Ele voltados. Isso é Lamentações? 5, 21. O Novo Testamento ensina que quando o homem deseja e opera em prol da vontade de Deus, relativa à salvação do homem, é a operação de Deus que faz com que assim seja. Filipenses, Filemão, não sei o que é isso. Filipenses? Filemão, Filipenses, não é? Filemão, Menses. Tá na Bíblia. O Testamento descreve a conversão inicial do pecador para Deus como resultado de uma operação divina. Bom, eu queria explicar algo sobre a conversão que vocês não vão achar escrito em livro nenhum, não vão aprender em curso nenhum de teologia, vocês não vão encontrar no chat GPT. Vocês não vão no Gemini. Como é que é o nome daquela outra inteligência artificial? Gemini. Vocês não vão achar em lugar nenhum. Portanto, quem anotar vai ter anotado. Quem não anotar, o comboio passou e nunca mais volta. Ainda vou fazer um desenho para quem está aqui na live ver. Tem pessoas que são visuais. Eu tô falando sério, gente. Isso aqui não tá em livro nenhum, viu? Eu posso fazer uma pergunta? É relacionado ao que tá aqui. Eu só não sei se eu vou responder. Se eu souber, eu respondo. É que fala, o Antigo Testamento ensina que os pecadores só se voltam para Deus quando são por eles voltados. Isso significa, tá falando da conversão ou voltar, tá falando de se converter. O ser humano só se converte quando Deus leva ele à conversão. Não, é assim, é isso que eu ia explicar agora. A conversão é um processo. Pode explicar. Certo? É assim, o que você falou assim, cabe mais na convenção, que é convencer. Ou seja, é responsabilidade do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem gente que atrela isso à decisão de querer aceitar Cristo. Certo? Bom. Conversão. Eu vou fazer o coisa, vou mostrando e vocês vão anotando. Quem quiser anotar aí também na live.
Conversão. Pode escrever assim, ó. Conversão é com S, não é depois do C. Conversão. Coloca assim o sinal de igual. Mostra de novo, professor. Já vou mostrar. Certo? Aí vocês colocam aqui 3 setinhas. 1, 2, 3. Conversão, 3 setinhas. 3 setinhas. Aí vocês vão escrever aqui embaixo de conversão. Processo. Embaixo de conversão. Ou na setinha? Processo. Estão vendo na live? Certo? Estão vendo aí? Pronto. É um processo O processo que vocês diriam. Assim seja. É um processo de transformação. Ah, não. Caramba. Achei que era pra escrever na linha. Escrevi errado. É um processo de transformação. Bom, a conversão é um processo de transformação em 3 áreas. Cada seta é uma área. Eu vou escrever aqui e vou mostrando. Com toda a calma. O pessoal do outro básico roubaram o tempo de vocês roubam do médio. Beleza. Primeiro, a conversão é um processo de transformação na área espiritual. É o primeiro. Conversão é um processo de transformação na área espiritual. Tá ali, primeira setinha. Estão vendo aqui? Primeira setinha. Segundo, a conversão não escrevam ainda, só depois de olhar minha folha. A conversão é um processo de transformação na área emocional. Não escrevam ainda. Alma. Certo? É um processo de transformação na área emocional. Alma. Tá ali, segunda setinha. Posso colocar igual emoção? Alma igual emoção? Pode pôr embaixo emoção, alguma coisa assim. Já escrever? Pode escrever. Já viu a folha? Pode escrever. Processo, conversão, processo, transformação, espírito, alma, que é a área sentimental. Bom, todo mundo escreveu. Terceiro e último, então, a conversão é um processo de transformação. Eu estou fazendo de propósito, é didático isso aqui, vocês vão ter que gravar isso aqui. A conversão é um processo de transformação em 3 áreas: espiritual, emocional, que é na alma, e comportamental. Não escrevam ainda, antes de ver a folha. Mente, tá aí, ó. Não é de mentira, não, é mente de mentalidade. Mentalidade, então. Certo? Estão vendo aí? Espírito, alma. Espírito, alma e mente nas setas. Certo? Só que a conversão é um processo de transformação espírito, emocional e
comportamental. Quiser embaixo de mente escrever comportamento aí também pode. Entenderam? Na live? Deve ter gente vendo série ou vendo filme ali. Ninguém responde nada, gente. Eu penso que eu tô sozinho aqui com o pessoal. Aí. Só pessoas... Eu tô aqui. Tá, obrigado, Tailane. Também tô aqui. Mostra o seu desenho aí, Samara. Tá aqui. Não fecha. Que lindo! Parece minha mãe quando... Olha ali, ó. Todo mundo mostrando o desenho de vocês aí. Que isso agora vai ficar interessante. Achei que eu tava mal. Ê, pastor Laí Belô e pastora Zaba. Que lindo! Bom, vamos lá. Então, a conversão é um processo de transformação em 3 áreas: espiritual, emocional e comportamental. Você trabalhou hoje? Eu tô aqui na parte de Deus do céu. Espiritual, emocional e comportamental. Espiritual, espírito. Emocional, alma. Comportamental, mente. Certo? Beleza. Espiritualmente falando, a conversão é uma decisão. Certo? Portanto, se é uma decisão, é algo instantâneo. Confessa a Jesus Cristo, aceita, né? Reconhece Ele como seu Salvador, e o seu nome é escrito no livro da vida. Aí segue-se as 2 outras transformações, que é alma e mente. Calma. Bom, a transformação na área espiritual, ela é instantânea porque automaticamente quando você aceita Jesus, você nasceu de novo. Você não vai ir nascendo de novo. Você não vai ir sendo escrito o nome no livro da vida letrinha por letrinha. Não. Se você aceitou Jesus, aceitar Jesus é preciso fé e arrependimento, certo? Beleza. Você aceitou Jesus, se arrependeu da vida que levava, certo? E acreditou que Jesus salva, você vai confessar, beleza. Isso aí é a conversão na área espiritual. É instantâneo, o seu nome é ali escrito no livro da vida, e se Jesus voltar, você vai para o céu. É, pastor? É. No exato momento. Então, se eu orar para alguém que está prestes a morrer num acidente, e ele se arrepender, e tiver fé em Jesus, e confessar, ele vai para o céu? Vai para o céu. Você pode salvar uma vida. Assim como Jesus salvou na cruz o ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele se arrependeu quando ele repreendeu o outro. Bom, a gente merece. A gente fez coisas que não era certa. Ele reconheceu o seu erro, ele arrependeu. E agora nós estamos aqui pagando pelo nosso erro. Agora esse nada merecia, né? Então, ele arrependeu e ele confessou. Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus falou o que com ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Beleza. Bom, na área espiritual é instantâneo. O problema vem depois, certo? É emocional e comportamental. Beleza. Então, pode escrever aí igual. Pode pôr assim: espiritual igual a instantâneo, ou seja, é instantâneo. No momento que você se arrepende e confessa, é porque tem fé, né? Você é salvo, está salvo. Se Jesus voltar naquele momento, você está salvo. Beleza. Agora, vamos falar da mente, eu vou deixar a alma por último de propósito. Agora, mente.
é um processo de transformação comportamental. Como você transforma o seu comportamento? É através da renovação da mente. Romanos capítulo 12, Paulo vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Em algumas versões diz: e não vos amoldeis a esse mundo, que é pegar o molde do mundo, mas transformai-vos, ou seja, se transforme pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Peraí, segura aí. Você tem um capítulo só. 12. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Bom, ai, perdi Jesus. A mente. Renovação do entendimento. Renovação do entendimento. Renovação da mente. Ou seja, ao invés de você moldar o mundo, está falando de fazer as coisas que fazem no mundo, ou seja, está falando de mentalidade e comportamento, ações, certo? Bom, ao invés de você amoldar pelo mundo, tomar o molde do mundo ou viver como o mundo vive, você tem que se transformar pela renovação do seu entendimento. Bom, não há outra forma se não for pela palavra. Como você transforma o seu entendimento? Pela palavra. Ou seja, a quantidade de exposição ao ensinamento da palavra que você tiver vai ser o aceleramento que você vai ter nesse processo. Então, atenção a isso. A transformação na área espiritual é instantânea. Só requer fé e arrependimento. Confessou, está lá, está no céu. Beleza? Agora, a transformação na área comportamental é uma mudança de mentalidade, metanoia. Então, a mudança de mentalidade, ela vem através do entendimento da palavra, do conhecimento da palavra, do aprendizado da palavra. Quanto mais você ouvir pregações, ensinamentos bíblicos, fazer discipulado, cursos teológicos, cursos de não sei o que, tudo o que te expõe ao entendimento da palavra de Deus vai acelerar o processo de transformação comportamental. Você sabe que não sabia que não devia falar. Tem pessoas que são obreiros e acham que não tem nada a ver falar palavras torpes, falar palavrão, né? Mas há pessoas que já entenderam, ou leram a palavra, meu Deus, nós vamos dar conta de tudo que a gente fala, e a Bíblia diz para a gente não falar palavras torpes. Acabou ali. É uma coisa simples? Não, é algo grave. É um comportamento que às vezes dá escândalo, que desvia pessoas, e que isso, que aquilo. Bom, você não sabia que, lá na palavra de Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos para ter vida plena com Deus e ser gerado em nós a mente de Cristo, certo? Não há outra fonte. A gente tem que tomar cuidado com o quê? Bom, eu vou fazer um discipulado. Bom, mas eu vou fazer um discipulado aonde? Se eu fizer um discipulado na católica, eu vou aprender uma coisa. Na presbiteriana, eu vou aprender outra coisa. Na batista, eu vou aprender outra coisa. No espiritismo, vou aprender outra coisa. Então, aí eu tenho que me transformar segundo a palavra de Deus. Eu preciso filtrar aonde eu estou buscando a palavra de Deus. Eu vou fazer um curso teológico. Bom, eu preciso saber qual curso, todo o curso teológico é enviesado. Pastor, esse curso teológico nosso é enviesado? Eu não vou te ensinar o cessacionismo, quando na verdade eu acredito no continuismo, né? Sou continuista, eu não vou pregar aquilo que eu não acredito. Então é enviesado, né? Agora, a
A gente ensina tudo e ensina a visão do outro lado e cabe a pessoa, né, entender. Por exemplo, tem teólogos que ridicularizam João Calvino. Na primeira aula vocês viram que eu falei, não, João Calvino, na minha percepção, foi um reformador de extrema importância para o protestantismo, na minha opinião. Tem uma divergência ou outra? Tem. Arminius também, na minha opinião. Agora, é interessante eu saber que, bom, qual é a fé que eu professo? Eu não vou atrás de outra coisa, não vou no espiritismo, no satanismo, não vou aprender a cabala, eu quero aprender a Bíblia, beleza? Outra coisa a se ter cuidado, pregações. Bom, o cardápio é grande hoje, você abre o YouTube, né? Mas será que toda a mentalidade que está ali no púlpito pregando representa aquilo que nós cremos? Né? Um exemplo que eu dei, eu leio muitos, e já li muitos livros dele, e sei lá, muita coisa, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, não colocaria em cima do púlpito para pregar, certo? Ele não é continuista, certo? Rodrigo Silva, famosíssimo, não colocaria no púlpito. Ah, você já leu o livro dele? Já li o livro dele. Ah, você já ouviu palestra dele? Já ouvi palestras dele, mas não colocaria no púlpito para pregar. Por quê? Porque eu tenho um filtro que não é a igreja toda que tem. Então, assim, eu preciso avaliar o meu filtro e começar a consumir aquilo que eu acho que não é prejudicial para mim. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Examinar é tudo, mas retende Cadê os bons de Bíblia? Examinar é tudo e retende retende o bem. Ou seja, você pode examinar tudo, mas você só pode reter aquilo que é bom. Então, se eu não tenho filtro para reter só o que é bom, eu vou assimilar tudo. E a minha mentalidade, o meu comportamento vai ser moldado conforme aquilo que eu estou assimilando. Então, sair para buscar pregações, cursos, treinamentos, sem filtro, pode ser prejudicial, mas a realidade é uma. Esse processo de transformação da mente do cristão é acelerado só com a exposição ao aprendizado da palavra, não tem outra forma. Não vem automático, não é com o tempo, automaticamente com o tempo vai vindo, porque você vai ouvindo no culto, só que só disso não é um avanço, não é um processo acelerado. Se você enfiar a cara, ler a Bíblia, estudar, fazer o curso teológico, fazer um discipulado, ir em todos os ensinamentos bíblicos, todas as conferências, tudo aquilo que a igreja tem para oferecer de ferramentas de crescimento na palavra, aí o seu processo vai ser acelerado, certo? E cortar a um problema da nossa geração que não conseguem distinguir. Bom, a gente não tinha acesso que nós temos à tecnologia há alguns anos atrás. O problema é o quê? É que o conteúdo que você tinha um livro, você absorvia aquele livro. Hoje você não consegue. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é programado para ignorar informações, ou seja, ele não assimila tudo, ele processa aquilo que é importante, certo? Acho que eu já dei o exemplo aqui do carro que você nunca viu na sua vida na cidade, mas você gostou e comprou. Depois que você comprou, você viu um monte de carro daquele que você não via, às vezes até o vizinho tinha um e você não sabia. Nossa, tem tanto carro desse. Não. Antes de você ter, o seu cérebro considerava aquilo uma coisa irrelevante de ficar guardando quem tem desses carros, onde você viu esse carro ou deixou de ver. Mas a partir do momento que você comprou esse carro, já foi registrado como algo importante. Quando nós estamos expostos a muitos rios, vídeos, filmes, séries, passamos o dia vendo essas coisas, o nosso cérebro, ele perde a noção do que é importante e o que é para ser ignorado. É um excesso de informação que ele não consegue
processar. Aí nós vamos à noite no culto, a pregação vai toda pro ralo. Ele não vai considerar importante. Ele vai considerar importante aquilo que gerou dopamina. O filme que você estava vendo tinha cenas engraçadas que te fez rir, beleza, ele vai considerar importante. Você vai lembrar de coisas do filme e não vai lembrar da pregação que você ouviu na igreja. Até porque, o irmãozinho que pregou lá, e outro problema que nós temos hoje, a igreja está programada para sentir, não está programada para pensar. E quando vem um pregador que põe a igreja para pensar e não faz sentir, ou seja, toca no intelecto e não toca nas emoções, ele automaticamente, inconscientemente, ele é rejeitado. Então, quando você chega na igreja e põe para pensar, automaticamente você não é aceito. Aí tem a chave, né? A chave que os pregadores usam, para quê? Para trazer a igreja. Pode até dar algum conteúdo, mas de vez em quando tem as frases de efeito, né? Para tocar ali na emoção. Bom, você pega aí uma igreja se tiver acima de 30 pessoas, você pode falar, Deus está curando alguém aqui, Deus está restaurando alguém. Com certeza está, não é? A palavra não Porque sempre vai ter alguém precisando do vai! Você que está com dor de cabeça aí, recebe a cura. Não estava não, pastor, mas entrei, o som estava tão alto, fiquei. Eu recebo, em nome de Jesus. Um exemplo, sei lá, tocar nas emoções é muito fácil. Eu não sei qual o problema que você entrou, o problema conjugal. Bom, em 30 casais que está ali, alguém está com problema conjugal. Mas está tudo perfeito, todo mundo perfeito. Isso era o ideal, não é o real. Bom, a igreja está habituada a sentir, e não está habituada a pensar. Quando vem alguém que põe para pensar, automaticamente é rejeitado. E aquilo que eu vi, os rios engraçados, sei lá o que eu vi durante o dia que gerou dopamina, me fez rir, o cérebro vai considerar importante e aquela pregação, aquele ensinamento, aquilo não vai ser absorvido. Não vai, o cérebro não vai considerar importante. E depois é só um momento pequeno, 40 minutos, 1 hora no máximo. Enfim, se for o pastor Jacques, pode chegar a 1h20, acho que fala. Mas pronto. O importante saber igual mente, transformação da mente, igual, pode pôr assim, processo, pode escrever processo / palavra. Do lado da mente, depois do comportamento. Do lado da mente, quem colocou embaixo comportamento não faz mal. Vai colocar aqui igual, palavra, processo / palavra. Por quê? A transformação comportamental, ela não é instantânea, ela é um processo. Conforme você vai aprendendo a palavra, você vai aprendendo o que é certo ou errado e sendo moldado pela palavra. Quem decide viver? Há quem conheça a palavra, mas não decide viver. Bom, enfim, chegamos lá. Transformação sentimental, emocional. É uma transformação na alma. Bom, o meu espírito precisa de transformação? Sim, eu tenho que passar da morte para a vida. Certo? Beleza. A minha mente tem que passar por uma transformação? Claro que tem, é a metanoia, a Bíblia fala disso. Ok. Mas e a minha alma precisa de transformação? Precisa. É o que mais precisa. Dalcino, você quer ir embora em grande, né? Com o olho roxo. Bom, a alma também não é instantâneo, é um processo. E é um processo de quê? Um processo de cura. Quem vai falar comigo? Um processo de cura. Muito bem. Então pode escrever assim: processo /
Curação. Cura. Certo? Ó. Então, basicamente, a conversão é um processo de transformação em 3 áreas: na área espiritual, emocional e comportamental. Espiritual é instantâneo, é o espírito. Emocional é na alma, é um processo de cura. E comportamental é uma transformação na mente, é um processo que é por meio da palavra de Deus. Nós vamos ficar por aqui. Não vou falar da cura, que isso é conteúdo para 20 dias. Amém? Tem um monte de gente aqui. Ah, é a Lívia Ribeiro que pôs os coisas. Bom, vamos orar, né? Questões? Eu não marquei. Onde a gente parou aqui? Onde a gente parou? A gente ia começar a ler arrependimento, né? É, no 26. Página 26. Vamos na próxima aula ver o ponto 3.1. Arrependimento. Bom, oremos. Quem orou foi o Dalcino, né? Tem que orar pela Vivian Caroline. Olha, Jéssica Santos, ora para nós aí, Jéssica. Eita glória. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender mais da tua palavra. Senhor, que possamos cantar a tua palavra nos nossos corações, para que não venhamos pecar contra ti, para que venhamos a cada dia mais aprofundar, Senhor, nos teus ensinos, te conhecer, a estarmos mais perto de ti, Deus. Neste momento também apresentamos a vida da Carol, Pai. Eu não sei o que se passa, mas o Senhor é um Deus que tudo contempla. O Senhor é um Deus que tudo vê, então entra com providência, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Te pedimos que nos dê mais oportunidade, nos conceda mais oportunidade de estar sempre, Pai, ouvindo da Tua palavra, aprendendo, não só hoje, mas para tudo sempre. Te agradecemos. Amém. Amém. Pastor Laí, dá a bênção apostólica para nós. Que a bondade de Deus, levanta sua mão aí, né? Não estou vendo sua mão, mas que a bondade de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um que aguarda a volta do nosso amado Senhor Jesus. Todo aquele que crê, diga Amém. em horário.